Seja Deus louvado pela vida de todos os irmãos, de um modo geral, tá bom? Que vieram para a casa do Senhor nesta noite. Nós estamos, irmãos, vivendo dias de pior idolatria para o nosso país. O primeiro mandatário da nossa nação entregou a chave do nosso país literalmente para Satanás. O primeiro mandatário da nossa nação, que governa os 26 estados mais a federação, ele pegou a chave do nosso país e entregou para Satanás e abriu as porteiras do inferno para que, nesse período de carnaval, misérias, desgraças e catástrofes aconteçam em nossa nação. Não sei se você tem acompanhado aí, mas hoje eu fiquei assustado. Toda hora que eu abro meu Instagram, as páginas de notícias estão revelando acidentes. E só acidentes graves. Só acidentes de se espantar. Não sei se você está ligado nisso, isso aqui é para quem entende um pouco sobre o mundo espiritual, mas é quase que difícil em outros períodos do ano a gente ver isso. Né? Nesse período de carnaval, nunca vi, irmãos, tantas coisas que eu tenho visto. Infelizmente, em um culto de domingo, tem muitas pessoas que nem para a igreja veem, né? Lógico, alguns por motivo de força maior, mas outros porque estão curtindo com a família. Aí tem gente que pensa que isso aí é algo normal, mas infelizmente não é, irmãos. Eu estava comentando com a minha esposa ontem, lá na nossa região, nós temos 6 cultos por semana. Só um dia que nós não temos culto. Digo nós, não só na igreja que eu fazia parte, mas em todas as igrejas. Aqui nós só temos 3 cultos por semana, né? Mesmo assim, tem gente que não vem. Mas amém, né? Aqui nós estamos, que Deus livre a nossa casa, livre a nossa família, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a nossa mesa eclesiástica aqui, diácono João Neves, presbítero Sebastião, Deus abençoe em nome de Jesus, nosso pastor Jorge, que já deve estar chegando por aí, está lá no nosso templo 7, Antônio Neto. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas me perdoa, tá? Então, irmãos, daqui a pouco o nosso pastor chega aí. Enquanto ele não chega, quem trouxe o seu exemplar bíblico, abram no Evangelho que foi escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 30, tá bom? Nosso culto hoje é um culto voltado para missões, e eu quero ministrar aqui com os irmãos um texto muito conhecido, bastante conhecido, mas eu quero esboçar esse texto com os irmãos aqui em rápidas palavras, em nome de Jesus, tá bom? Evangelho que foi escrito por Lucas, capítulo de número 10, e o versículo é o de número 30. Amém? Quem achou diz amém. Vamos ler. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia de onde? Descia de onde, irmãos? Jerusalém, diga Jerusalém. Para Jericó, para onde? Grava aí esses 2 pontos geográficos, tá bom? Jerusalém e Jericó. E caiu na mão dos salteadores. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhes causar muitos ferimentos, retiraram, deixando semi-morto. Na sua tradução, creio que está meio morto. Por casualidade, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano que descia ou que estava de passagem, vendo aquele homem, compadeceu dele e aproximou, fez um curativo nos seus ferimentos, aplicou-lhes azeite e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte,
separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide dele, e tudo o que mais ele gastar, eu te pagarei quando voltar. Amém? Tome seu assento, por favor, e me dê a sua atenção por, no máximo, aqui 15 minutos, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, existe uma matéria na teologia chamada missiologia. A missiologia é uma das matérias da teologia que estuda a missão da igreja no mundo. Ela analisa os fundamentos bíblicos, históricos, cultural e prático da evangelização e da expansão do reino de Deus. Essa matéria, ela nos ajuda a entender com mais complexidade esse assunto chamado missões. A verdade é que a missão, ou esse assunto, essa área de missões, ela não começa a partir de uma igreja. Não é a partir de uma igreja, glória a Deus, que nós temos missões na terra. A verdade é que as missões, ela começa no Antigo Testamento com Abraão. Abraão foi o primeiro missionário enviado por Deus para ganhar e agregar as nações. Quando Deus disse para Abraão, no capítulo de número 13 e no versículo de número 3 do livro do Gênesis, ele disse para Abraão: e de ti farei uma grande nação. Porque a intenção de Deus não era só conquistar Israel. A intenção de Deus não era só salvar a nação de Israel. Mas a intenção e o propósito do coração de Deus era conquistar, era ajuntar e salvar todas as nações. A verdade é que a missiologia, ela tem pelo menos 5 áreas. 5 áreas que nós estudamos sobre missões. A primeira área é a missão de Deus, o que é chamado no latim de Missio Dei, missão de Deus. Deus é o autor da missão. A igreja é participante da missão que já está nele. A segunda área é a história das missões. Estudar o avanço do Evangelho desde a igreja primitiva até os movimentos missionários modernos. A terceira é a contextualização cultural. Como anunciar o Evangelho respeitando culturas diferentes, sem perder a essência da mensagem. Quarto, as estratégias missionárias. Evangelização, discipulado, plantação de igreja e formação de líderes. A verdade é que quem se envolve com essa área, chamada área missionária, precisa ter em mente as características de um bom missionário. Porque a verdade é que fazer missões não é chegar em uma igreja, não é chegar em uma cidade, não é subir em uma tribuna e só ministrar uma palavra missionária e depois ir embora sem deixar nenhum resultado. Isso não é missão, isso é itinerância. O missionário, ele tem o dever no seu coração de ganhar almas, de discipular almas, de culturar missionariamente falando almas e fazer com que aquelas almas que foi alcançado pelo verdadeiro missionário alcance o verdadeiro evangelho de Cristo e se torne um coparticipante de Cristo pela fé que está em Jesus. A terceira ou a quinta característica de um verdadeiro missionário, ele precisa entender de missões urbanas e transculturais.
Isso é, o missionário, ele tem a obrigação de fazer missões locais, missões nacionais e missões internacionais. Isso foi o próprio Jesus quem disse. Jesus, ele disse: ide por todos e pregai o evangelho a toda criatura. Agora olha para mim, o texto que nós lemos aqui nesta noite é um texto muito rico em atitudes missionárias. Eu quero falar rápido com você aqui sobre a missão do bom samaritano. Olha que interessante. O que me chama mais a atenção, irmãos, nesse texto que nós lemos, obreiros que estão à minha retaguarda, é o fato de Jesus contar uma história para uma grande multidão que estava assentada aos pés dele. E, na verdade, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele vai contar uma história real, porque alguém mexeu, alguém tentou invalidar uma palavra que foi liberada por Jesus. Olha para mim, o que me chama mais a atenção aqui também é quem escreve essa história. Quem foi que escreveu esta parábola? Quem escreveu esta parábola foi um missionário. Segura isso aqui. Quem escreve isso aqui é Lucas. E por que eu lhe digo que Lucas era um missionário? Porque Lucas nunca andou com Jesus. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada, 3 conhecidos como evangelhos sinóticos, porque esses 3 aqui, eles vão tratar do mesmo assunto, eles vão contar a mesma história. João, porém, ele conta histórias diferentes, assim como Mateus, Marcos e Lucas, eles vão contar histórias parecidas. João, porém, vai na contramão. Olha para mim, João vai na contramão desses 3, porque tudo que João conta, ninguém mais vai contar. Por exemplo, só João, no capítulo de número 1, vai dizer que Jesus é o Verbo. Só João, no capítulo 2, vai dizer que Jesus, ele transformou águas em vinho em um tanque chamado Betesda, e assim sucessivamente. Mas diferente de Mateus, diferente de Marcos e diferente de João, nós não encontramos essa parábola aqui contada por nenhum desses 3. Só Lucas vai contar a parábola do bom samaritano. E sabe o que é mais interessante aqui? É que João, na parábola do bom samaritano, ele conta que Jesus está sendo pressionado por um certo escriba da lei a respeito do amor ao próximo. Isso é missões, a respeito de amar o próximo. E a Bíblia diz que enquanto o escriba está questionando Jesus, Jesus olha para a multidão, olha para o escriba e para os seus discípulos e saca da sua Bíblia esta parábola. E na verdade aqui, parábolas não são histórias, ou não foram histórias inventadas por Jesus. A ideia que nós temos de parábolas é que Jesus inventava uma história e aplicava para o povo, para que o povo pudesse ter uma boa compreensão daquilo que Jesus queria ministrar. Olha para mim, mas as parábolas não eram histórias inventadas. As parábolas não eram algo da ideia, da mente fértil de Jesus, que ele resolvia contar na mesma hora. As parábolas eram histórias que haviam acontecido de fato. As histórias contadas por Jesus nas parábolas eram histórias que haviam acontecido, eram situações que haviam acontecido há anos atrás, e que a partir daqueles acontecidos, toda a região, todos os judeus ouviam as histórias, ficavam sabendo da história, e então começavam a contar para os seus filhos, e contavam para os seus netos. Então, as parábolas entraram pela janela no costume judeu, e os judeus tinham o hábito de, quando iam ensinar os seus filhos, contar alguma destas parábolas para que seus filhos entendessem o que de fato havia acontecido. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando Jesus começa a contar, quando Jesus começa a narrar a história do bom samaritano, todos ali olharam uns para os outros e disseram: essa história eu conheço. Essa história os meus pais contaram para mim quando eu era criança. Isso aconteceu. E o que é que Jesus está contando aqui? Olha para mim. Ele começa dizendo assim, e um certo homem, ele descia de Jerusalém
para Jericó. Percebeu que Jesus está resolvendo destacar 2 pontos geográficos aí no texto. O primeiro ponto geográfico que Jesus destaca é a cidade de Jerusalém. O segundo ponto geográfico que Jesus destaca é a cidade de Jericó. 2 cidades, 2 histórias e coisas que aconteciam em cada um desses lugares. E Jesus começa a dizer qual é o trajeto que aquele homem percorria. Primeiro, ele sai de Jerusalém e ele desce para Jericó. A cidade de Jerusalém é uma cidade que está a cerca de 750 metros acima do nível do mar. E a cidade de Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar. Então esse homem está saindo de um ponto alto e está descendo para baixo. Mas não é só isso aí. Isso aqui tem um sentido espiritual. E qual é? O sentido espiritual é que a cidade de Jerusalém fala de adoração. Primeiro, porque é na cidade de Jerusalém onde está fixado o templo. Nos períodos das 7 festas que moviam Jerusalém, todos saíam das suas tendas, todos saíam das suas casas, todos saíam das suas cidades e caminhavam em uma marcha única para a cidade de Jerusalém, para prestar o sacrifício e para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Lembra de Ana? A Bíblia diz que Ana vai sair com seu esposo Eucana da sua cidade para Jerusalém, para oferecer o sacrifício e adorar ao Deus Todo-Poderoso. E é lá em Jerusalém que ela vai encontrar-se com o profeta, o homem de Deus, o sumo sacerdote, e vai receber a sua bênção. Então quem está em Jerusalém está no centro da vontade de Deus. Quem está em Jerusalém está no lugar da adoração. Quem está em Jerusalém está longe dos perigos carnavalescos que atingem essa região e todo o Brasil nesse período. Eu estou tentando dizer que enquanto você está aqui no templo, está aqui em Jerusalém, está aqui adorando, o mal não consegue atingir a sua vida. Jerusalém. E a cidade de Jericó? Jericó fala de maldição. Lembra de quando Josué amaldiçoou a cidade de Jericó? A Bíblia diz que o povo quer chegar em Canaã. O povo quer entrar na terra prometida. Porém, antes de entrar em Canaã, o povo precisava passar por Jericó, atravessar a cidade para chegar à cidade de Canaã. Só que a Bíblia diz que quando os homens de Jericó ficaram sabendo que havia uma multidão de 3.500.000 pessoas querendo ultrapassar a cidade, o texto diz que a cidade ficou cerrada. Baixaram um decreto em Jericó e disseram: ninguém entra e ninguém sai de Jericó. A cidade está cerrada. Aí a Bíblia diz que nós conhecemos essa história, que eles rodearam os muros veio abaixo. E a Bíblia diz que eles destruíram a cidade de Jericó. Enquanto a cidade de Jericó está sendo destruída, a Bíblia diz que Josué levantou uma voz e disse: maldito será quem reedificar os muros desta cidade. Maldição no seu primogênito e maldição no seu caçula. Desse dia para cá, ninguém teve a ousadia de ultrapassar e edificar os muros de Jericó. Ninguém entra em Jericó. Ninguém passa nas portas da cidade. Ninguém tem coragem de se aproximar daquele lugar, porque entende que há uma maldição perpétua naquela cidade. Só que com o passar dos tempos, alguém no Novo Testamento descobriu a cidade de Jericó. Entrou por acaso dentro da cidade e descobriu que os rios, olha para mim, os rios da cidade de Jericó eram rios de água quente. Segura isso. E os rios de água quente da cidade de Jericó, todos nós sabemos, não precisa entender muito de medicina para saber que as águas quentes é tratamento para os ossos, fortalece os ossos. Aí a história diz que alguém resolveu fazer da cidade de Jericó uma cidade turística. Os rios de águas quentes atraíam o povo. Então alguém resolveu, olha para mim para você entender isso aqui, resolveu pegar prostitutas e colocar à disposição dos homens que entravam dentro da cidade de Jericó. Eles entram em Jericó, eles conseguem prostitutas, eles satisfazem os seus desejos carnais e ainda tomam banho nas águas quentes e saem com os ossos purificados. E aí? É aqui que está o mistério. Quando Jesus disse que o homem
desce de Jerusalém para Jericó, a multidão entendeu na mesma hora que tem alguém saindo do centro da vontade de Deus e descendo para o pecado. Tem alguém querendo sair do centro da vontade de Deus e está querendo ir para Jericó, se afundar na prostituição, se afundar em tudo que não presta, se afundar em tudo aquilo que satisfaz as suas vontades, mas está longe do centro da vontade de Deus. Só que olha qual é o interessante, aqui eu já entro na mensagem. A Bíblia diz que Jesus começa a contar que o homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele não conseguiu chegar em Jericó. Ele até saiu de Jerusalém. Ele até se afastou do centro da vontade de Deus. Ele até saiu da presença, mas ele não conseguiu chegar em Jericó. Ele não conseguiu chegar na terra do pecado. Por quê? Porque um acidente de percurso aconteceu. Enquanto ele caminhava por aquele lugar, a Bíblia diz que nos atalhos que cortavam naquela cidade, ele caiu na mão dos salteadores. Espancaram ele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele meio morto, desmaiado no meio do caminho. Parece que é uma mensagem de Deus dizendo: você pode até se afastar da presença um pouco, mas você não vai chegar em Jericó. Você pode até sair do templo, mas você não vai chegar no pecado. Eu tenho uma mensagem de Deus para alguém aqui. Levanta a sua mão direita para o céu, que eu vou liberar uma palavra profética para alguém. Nesses dias sombrios que nós estamos vivendo, nesses tempos de idolatria que nós estamos vivendo, nesses dias de vaidade, nos dias em que o diabo está solto, tentando arrasar, tentando matar, tentando destruir, tentando abalar os alicerces da sua família e da sua vida espiritual. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Deus não vai permitir ninguém aqui chegar em Jericó, se aproximar de Jericó, colocar os pés em Jericó, entrar dentro de Jericó. A fraqueza espiritual é normal, acontece com todos. A gente se afasta porque nós não somos super-homens. Tem hora que a fraqueza vem, tem hora que o desânimo vem, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de abandonar tudo, tem hora que dá vontade de dizer: não quero mais. Mas eu tenho uma mensagem para você: você pode até não querer mais, mas em Jericó você não chega. Em Jericó a sua casa não chega, em Jericó a sua família não chega. O céu está dizendo para alguém aqui: nem que tenha que acontecer um acidente de perto, mas eu vou guardar a sua casa, eu vou guardar a sua família. De glória, em nome de Jesus. Aleluia, eu tenho 7 minutos para liberar isso aqui. Só que há algo interessante aqui que me chama a atenção nesse texto. A Bíblia diz que naquele mesmo caminho, enquanto o homem estava caído, um sacerdote, ele também, se você ler o texto, você vai perceber que o texto diz que um sacerdote passava pelo mesmo caminho. E qual era o caminho? Estava indo para Jericó. O sacerdote estava saindo do centro da vontade de Deus e estava indo para a terra do pecado. Isso aqui é muito sério, porque o sacerdote aqui, ele fala de um líder espiritual que está no mais alto topo eclesiástico. Ele fala de um líder espiritual, e esse líder aqui está saindo de Jerusalém e está indo para Jericó. Aí a Bíblia diz que um levita também fazia o mesmo trajeto. Olha para mim que eu tenho que explicar isso aqui para não encerrar o texto. Eu sempre achei que levita aqui era quem cantava. Eu sempre achei que levita aqui era aqueles que louvavam a Deus no templo. Mas eu descobri que não é isso que o texto quer dizer. Levita não é quem canta, irmão Socorro. Levita não é quem pega o microfone aqui e canta um hino de adoração a Deus. É mais sério do que o que eu pensava. Porque levita aqui são todos os moradores que habitam na tribo de Levi. E por que isso é muito sério? Porque os moradores da tribo de Levi, você sabia que quando Josué foi dividir as terras, ele dividiu a terra para todas as tribos de Israel. Cada um recebeu a sua porção, cada um recebeu um pouco. Só que quando Josué foi fazer as contas e dividir a terra para as tribos de Levi, está no texto, a voz de Deus bradou no arraial na mesma hora e disse: esses aí não vão ter terra, esses aí não vão receber porção, esses aí não vão receber terra prometida. E aí que Deus bradou no ouvido de Josué e disse: esses aqui serão separados, eles não vão ter terra, mas só eles
serão responsáveis por cuidar do templo. Só eles serão responsáveis por entrar no templo. Irmãos, vocês sabem muito bem que no Antigo Testamento a multidão não entra. No Antigo Testamento o povo não pode entrar no tabernáculo. Só o sacerdote entra. Mas Deus, Ele está deixando um aval aqui para a tribo de Levi. Sabe quem carregava os utensílios? A tribo de Levi. Sabe quem montava o acampamento? A tribo de Levi. Sabe quem carregava a arca da aliança? A presença de Deus? A tribo de Levi. Então eles não têm terra, mas eles têm um direito que quase ninguém tem, que é entrar, carregar, sentir, ver a presença de Deus. E por que isso é muito sério? Porque isso aqui é muito sério? Porque não é só cantar um louvor aqui na frente. Não é só entoar um hino aqui na frente. É carregar dentro de si a presença de Deus. É carregar dentro de si a presença do Todo-Poderoso. E aí que quando ele decide sair de Jerusalém e ir para Jericó, ele está dizendo, não carrego mais, não organizo mais, não limpo mais, não coloco mais nada em ordem. Aí a Bíblia vai dizer que ele viu e passou a ajudar quem precisa de ajuda. Missões é fazer tudo isso aqui que esse homem vai fazer. Olha para mim, o texto diz que ele é diferente do sacerdote e do levita, porque o sacerdote e o levita descia pelo mesmo caminho, mas o bom samaritano não. O bom samaritano estava de passagem. Olha para mim, ele nem descia de Jerusalém e ele não ia para Jericó. Ele estava de passagem, de viagem. E aí a Bíblia diz que quando ele vê aquele homem caído, na mesma hora, ele interrompe a sua viagem, ele interrompe a sua trajetória, e a Bíblia diz que ele desce do seu animal, vê um homem caído e machucado. Olha para mim, por favor, para você não perder isso aqui. E a Bíblia diz que ele vai tirar dois elementos do seu alforje. O primeiro elemento que ele tira é azeite. E azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. O verdadeiro missionário precisa, é obrigado a carregar em seu alforje a presença do Espírito Santo. Sem a presença não tem como fazer missões. Sem a presença não tem como ganhar almas. Sem a presença não tem como curar os enfermos. Sem a presença não dá para saquear o inferno e povoar o céu. Então a primeira característica de um bom missionário é carregar dentro de si a presença do Espírito Santo. E só quem tem, levante a mão e dá um bravo de glória em nome de Jesus. A presença do Espírito Santo. Ele está carregando dentro de si. Agora olha que interessante. Em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, revela os 4 pilares da obra missionária. O primeiro pilar da obra missionária é ir. Não tem como fazer missões se você não ir. Não tem como fazer a obra missionária se você ficar parado. Não tem como fazer a obra missionária se você não levantar, se colocar de pé e tomar uma atitude para fazer a obra missionária. Obra missionária nem sempre é obrigação do pastor. Obra missionária é obrigação dos missionários que são levantados. E para ir, você precisa se levantar. Como ouvirão se não há quem pregue? A segunda característica, ou segundo pilar, é fazer discípulos. Você precisa ir. E quando você for, você precisa formar, fazer discípulos. A terceira característica da obra missionária é batizar. Está no texto. Batizar em nome de Jesus. E a quarta característica de um bom missionário é o papel do ensinador. Nós precisamos ensinar as almas. Nós precisamos pregar para as almas. Nós precisamos mostrar a realidade da obra missionária. A obra missionária, falando sobre missiologia, isso também aplica para o ensino de escatologia bíblica. Ensinar a respeito da vinda de Cristo. Ensinar a respeito do inferno e do céu. Porque se o crente não sabe essa realidade, eles se tornam crentes fanáticos, sem acreditar na obra missionária e no arrebatamento da igreja de Cristo. E só para encerrar, o missionário aqui, chamado de bom samaritano, ele vai cuidar das feridas, ele vai atar as feridas e ele vai pegar em seus ombros a responsabilidade da alma. Olha para mim, missionário que não carrega em seus ombros a responsabilidade das almas não é missionário.
não presta para fazer missões, não serve para ir à obra missionária, não serve para ultrapassar fronteiras. Porque olha a atitude desse bom samaritano. Ele pegou um homem caído e colocou nos seus ombros, colocou sobre o seu animal e levou para uma hospedaria, e levou para um hospital, e o texto diz que ele cuidou daquela alma. A verdadeira característica de um bom missionário está focado no amor ao próximo, em cuidar das feridas, em cuidar de quem precisa, em cuidar de alguém que necessita. Eu vejo pessoas por aí. Essa semana eu fiquei triste comigo mesmo. Eu fui ali no centro com minha esposa e uma pessoa parou do meu lado e me pediu um lanche. E no calor do momento, envolvido com as crianças, eu falei que não tinha como dar, não tinha dinheiro. Mas depois aquilo me cortou o coração. Por quê? Porque um bom missionário, ele atende às necessidades daqueles que lhe procuram. Aquele homem deitou azeite e vinho. Azeite era o tipo de líquido mais caro que existia naquela época, porque era muito difícil. Olha para mim, o bom samaritano aqui não é Deus, o bom samaritano aqui não é Jesus, e o bom samaritano aqui também não é o Espírito Santo. O bom samaritano aqui é a igreja. O bom samaritano é a igreja. Encerrei. Por que, missionário? Porque o bom samaritano aqui, ele vem trazendo 3 elementos do nosso povo. 3 elementos. O primeiro elemento que ele está carregando é o azeite. Azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. Segundo elemento que ele está carregando vinho. Vinho fala de alegria. Vinho é alegria. Se em uma festa faltar o vinho, acaba a alegria. Lembra de João 2? As bodas em Caná. E por último, e eu encerro agora, o bom samaritano aqui tem um elemento que ninguém mais tem, só a igreja. O bom samaritano estava de passagem, e a igreja está de passagem aqui na terra, porque a nossa morada não é aqui, é no céu. Amém? Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Nós somos o bom samaritano de Deus, nós somos o missionário que essa terra precisa. Não deixe de ir, não deixe de pregar e não deixe de executar a vontade de Deus, porque por último, o bom samaritano vai dizer na frase que é símbolo aqui e aponta para Jesus: tudo que ele gastar, eu pagarei quando voltar. Quando Jesus voltar, a igreja vai pagar a dívida morando no céu com Cristo Jesus. Amém? Levanta a mão direita para o céu, levanta a esquerda e aplauda o nome do Senhor Jesus. Estava machucado naquela cama de hospital, olhou para o hospedeiro, tirou alguma moeda, entregou para ele e disse: cuide dele, e tudo quanto mais ele gastar, eu pagarei quando voltar. Agora olha para mim, que eu sempre achei, olha para mim, eu sempre achei que o bom samaritano aqui era Deus. Eu sempre achei que o bom samaritano aqui era Jesus. Eu sempre peguei dizendo que o bom samaritano